Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê. E a gente vai abrir o programa de hoje falando com o nosso ginecologista e obstetra, o Dr. Diego. Bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar então sobre corrimentos, secreções que acontecem com as mulheres que não estão grávidas, é isso? Exatamente. Gente, eu quero falar porque as mulheres que não... Hoje, cada vez menos mulheres querem usar hormônios, né? E, inclusive, para aquelas que estão tentando engravidar, que já não estão usando mais pílula ou alguma coisa que mude o ciclo, é importante saber como que é o processo natural, porque as secreções, elas mudam muito ao longo do ciclo menstrual. E a mulher identificar em qual fase ela está, ajuda tanto a não engravidar quanto a engravidar. Exatamente. Então, isso ajuda quem está sem hormônio, no caso, né? Entendi. Mesmo aquela que não quer engravidar, mas usa um DIU de cobre, ela vai ter essas variações do ciclo, né? Se der tempo, eu dou uma palhinha de corrimentos. Ótimo. Então fala para nós, para a gente entender quais são esses sinais, quais são esses sintomas aí que o corpo vai nos mostrando para a gente saber quando que está no período fértil, quando que não está. Conta para nós o que é esperado, o que já é assustador. Sim. Primeira coisa, corrimento não é a mesma coisa que a secreção vaginal. Corrimento, por definição, é uma doença. Então, a secreção que a vagina produz ao longo do mês, ela nem sempre é um corrimento. Normalmente, é só o fluxo normal do corpo, tá? Uma forma da vagina se higienizar e se proteger de micróbios. Começa tudo com o sangue menstrual, então vai sangrar. Começa mais marrom, depois fica um vermelho escuro, vermelho vivo e volta para até voltar para aquele marrom de novo. Esse período pode durar de 3 a 7 dias ou, em algumas mulheres, mais do que isso é considerado atípico. Então, vale a pena procurar um ginecologista se passar de 8 dias. Depois disso, entra a fase onde o estrogênio, o hormônio que está dominando o corpo da mulher, ela está recrutando folículos no ovário para poder escolher o melhor para ovular. Nessa fase, o estrogênio sobe e a secreção fica transparente, no máximo um pouco esbranquiçada, mas geralmente é uma secreção mais transparente, mais líquido, homogêneo. Vai durar até o período ovulatório. O período ovulatório, ele muda, isso é o problema. A gente tem como ciclo padrão 28 dias, mas é normal de 21 a 35. Então, a mulher tem que saber qual é o seu normal. Porque esse primeiro período entre a menstruação e a ovulação, ele é variável. Ele pode durar de 14 dias, se for o período ali de 28, mas ele pode durar 20 dias, se for um ciclo de 35 ou até mais. Entendi. Então, quando a mulher nota que começou a ficar uma secreção transparente, semelhante à clara de ovo, que ela consegue colocar no dedo, esticar e fica um fio transparente, essa é a secreção ovulatória. Então, é muito típica, ela vai começar a ser secretada ali quando o corpo for liberar esse óvulo, geralmente um dia antes já começa e dura mais um dia depois. Pode ser acompanhada de uma dor, uma cólica lateralizada naquele ovário que ovulou, então às vezes a mulher sente uma cólicazinha que dura um dia de um lado e junto com essa secreção é o sinal típico de que houve a ovulação. Então, quer engravidar? Nesse dia, são os dias, né, férteis da mulher, uns 2 a 3 dias ali que ela vai ter mais possibilidade de engravidar. Não quer engravidar? Foge do marido. Depois disso, a gente entra num período fixo de 14 dias de duração. O óvulo foi liberado e o ovário forma um corpo lúteo. Esse corpo lúteo tem a função de produção de progesterona. A progesterona é um hormônio que o nome diz tudo sobre ele. Prode a favor e geste de gestação, ona de hormônio. Então, é um hormônio a favor da gestação. Para que a mulher consiga engravidar, forma esse hormônio no corpo lúteo do ovário que vai deixar a secreção esbranquiçada, homogênea. Em poucos casos, pode puxar um pouco para o amarelado. Normalmente é típico, branco, um pouco mais líquido, leitoso, assim. Dura da ovulação até a próxima menstruação. Caso a mulher engravide, aí o beta-HCG, o neném vai produzir beta-HCG e vai avisar o corpo lúteo de que ele tem que continuar vivo, continuar produzindo progesterona e durante toda a gestação a gestante vai ter essa secreção típica da progesterona esbranquiçada, leitosa, que vai aumentando
quanto mais progesterona ela tem. Então, no final da gestação, é aquele rio de secreção esbranquiçada. É verdade. Essa foi a variação do ciclo normal. Fala alguma coisa sobre corrimento? Temos tempo? Com certeza, temos tempo sim, vamos saber. Então, vamos falar. O que muda quando a mulher começa a sentir? Primeiro, não só a aparência da secreção, porque a cor que a mulher olha a secreção, ela pode ter variações. Por exemplo, reagiu com o sabão da calcinha, com o tecido da calcinha, com o suor, com a secreção da vulva, que pode produzir uma secreção diferente. Isso pode mudar a cor da secreção e a mulher perceber diferente do que está lá dentro. Então, quando o médico olha, a gente olha a cor real que está dentro da vagina. Isso geralmente é uma confusão. A mulher acha, está esverdeada, está amarelada, e na verdade não é. Está tudo normal. Quando ela vai no médico, ela, está normal, como assim? Mas é que a gente olha lá dentro. Claro. E quando começa uma secreção esbranquiçada, grumosa, como se fosse um leite coalhado, geralmente acompanhado de coceira, é uma secreção típica de candidíase, de fungos. Então já é um sintoma de que tem algo errado. Quando ela está amarelada ou acinzentada, mas aí a gente percebe um cheiro ruim, um cheiro azedo, amargo, a gente pode suspeitar de uma vaginose bacteriana, uma Gardnerella, uma bactéria que mora na vagina e quando ela consegue proliferar, ela deixa essa secreção desagradável. E existe também uma secreção bem típica, que é a da tricomonas, que é uma DST, uma infecção sexualmente transmissível, né? Eu falo DST, é o termo antigo, mas aqui o pessoal ainda está mais acostumado. É verdade. E a tricomoníase é um protozoário que ele deixa uma secreção bolhosa, esverdeada, com cheiro ruim e muita coceira. Percebe que sempre que tem corrimento, que não é a secreção vaginal, tem um sintoma. Então não é só a secreção. A mulher sente algo a mais. Sim, então isso vem uma coceira, vem um odor. Um cheiro, a bolhosa, a irritação, vermelhidão, dor na relação. Fica diferente. Alguma coisa muda. Então, a secreção vaginal normal, ela não tem sintoma nenhum. Não incomoda, não coça, não tem cheiro forte. Exato. É tudo tranquilo, Isso mesmo. Tu sabe que faz parte, que tá tudo ok. Isso. Mudou o cenário, tem coceira, ficou vermelho, tá incomodando, tem cheiro, opa. Vai no médico que pode ter alguma coisa errada. E dor na relação, porque é muito comum existir clamídia, micoplasma, ureaplasma e gonorreia. As pessoas acham que essas doenças não existem, que são doenças diferentes, mas ainda existem e é muito, muito, muito comum. E elas podem ficar assintomáticas durante muito tempo, então não dá nem para acusar o marido. Pode ser que tu já tenha pego há muito tempo, ela começou a se manifestar depois. A gente nunca consegue saber quando. Claro. A não ser que eu tenha um exame negativo agora e faça um outro e dá positivo depois. Aí eu sei que ali não estava, foi dali para frente a contaminação. Mas nunca fez exame para clamídia, eu peço para todos os meus pacientes uma vez por ano. Porque é comum, os guidelines americanos já pedem para fazer isso. Aqui no Brasil, por questão de custo, a gente não consegue fazer para todas. Mas no meio privado, onde tem convênio, sempre peço. Porque isso salva uma trompa. A clamídia, ela destrói a trompa. E ela produz, junto com o micoplasma e o ureaplasma, uma secreção esbranquiçada que confunde às vezes. E ela é mais gosmenta, assim, ela é um pouquinho mais forte. E essa secreção, ela geralmente vem acompanhada com dor. Mas, infelizmente, pode não dar outro sintoma. Então, vale a pena fazer um rastreio. Nunca fez rastreio de DSTs, rastreio dessas infecções? Pede para o seu médico para fazer, porque vale a pena dar uma conferida se está tudo bem. Principalmente para evitar uma infertilidade, um problema nas trompas no futuro. Doutor, quanto conteúdo bom, quantas dicas maravilhosas, eu adorei. Muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. Muito obrigado, agradeço o convite novamente. Espero que você tenha gostado e se ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco através do Instagram do Minuto Mamãe Bebê, que o nosso doutor nos ajuda a entender tudo e mais um pouco. Obrigada, doutor, até o próximo encontro. Obrigado, queria falar do meu canal do YouTube, O Médico da Mulher. Então, vai lá no YouTube, YouTube/O Médico da Mulher, é o meu canal, tem vários vídeos, eu explico muita coisa, então você vai achar o assunto que está em dúvida lá no meu canal. Sensacional, eu já estou seguindo lá, já estou inscrita, tem muita coisa boa mesmo. E você vai lá se inscrever também. Quando a criança cai, o que você faz? Bateu a cabeça, machucou o braço, o dedo?
como proceder? Levo para emergência? Faço algum curativo em casa? Quem vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto é a doutora Cíntia, a nossa ortopedista pediátrica. Bem-vinda novamente. Oi, muito obrigada, Mari. Doutora, é muito esperado as crianças caírem, se machucarem, cair da cama, em várias faixas etárias, bebezinho, maior, andando de bicicleta. E daí, como que a gente procede? Em cada faixa etária, em cada acidente, como é que a gente faz? É bom a gente se preparar, porque a gente sabe que pode ser mais de um tipo de acidente e também várias idades, né? A primeira coisa é não entrar em pânico. Porque você, quando está em pânico, a mãe, o responsável, ela não consegue pensar no que ela tem que fazer, né? E a outra coisa, toda vez que você está nervosa, você passa isso para o teu filho, né? Então, para quem está atendendo, atender uma criança que está em pânico, isso é muito pior, porque a gente não consegue acalmar a criança, ela entra num estado, ela fica apavorada e é muito difícil da gente conseguir tratar. Além da lesão, você tem que tentar acalmar a criança. Então, isso, o sofrimento e a lembrança que a criança vai ter desse momento vai ser uma lembrança muito ruim. Então, a primeira coisa é não entrar em pânico. Fica calmo, embora seja uma coisa difícil, né? Por isso que talvez a gente tenha que conversar mais sobre esse assunto, porque às vezes, e agora? O que eu tenho que fazer? Então, talvez a gente tenha que discutir um pouco disso, para na hora que acontecer, opa, respira fundo, e cadê um pano, cadê uma revista, cadê um papelão, né? Dependendo do que acontecer, para você poder raciocinar, para poder... Senão tu entra em pânico e não faz nada, não faz nada, não ajuda em nada, né? Porque o pânico só atrapalha. Exatamente, você não ajuda, você passa a atrapalhar. E aí, o que a gente faz? Tá, então digamos assim que a criança está andando de bicicleta e você viu ela cair, né? Porque às vezes, mãe, aí vai você lá desesperada e você não sabe o que aconteceu, né? Então, você vê o teu filho sofreu o acidente, a queda, é importante porque é a informação que você vai passar para o médico, porque às vezes a criança está assustada e é mais difícil você entender o que dói e aonde é que dói, né? Então, não, ela caiu com o braço esticado, caiu em cima do braço, ou caiu de cima da árvore e bateu a cabeça. Ou às vezes não, ela não bateu a cabeça, ela bateu outra parte do corpo. Então, tudo isso é informação que é importante. Digamos que ela então estava andando de bicicleta e ela caiu e a gente vê que ela caiu com a mão assim e ela está com uma dor no punho, né? Então, a primeira coisa que você vai tentar conversar com o teu filho é onde é que ele tem dor. Você vai observar se tem algum edema, se está roxo, se está inchado, né? Se está conseguindo mexer, né? Porque muitas vezes, óbvio que tem fratura que a criança ainda consegue mexer, mas na grande maioria das vezes as fraturas, principalmente as maiores, as mais graves, a criança não consegue mexer, né? É verdade. Então, está conseguindo mexer, né? Onde é que dói, onde é que está inchado? E se tiver torto? Porque às vezes a criança quebra o braço e fica torto. Sim. E daí o que eu faço? Eu nem toco. Mas aí você vai ter que levar para o hospital? Como é que você vai levar para o hospital? O fato é que se a criança tiver quebrado, o osso está lá assim, e ele está chacoalhando. Passa você no... É verdade, estou já vendo a sua carinha ali. E é a cara de mãe, exatamente. Aquele negócio está chacoalhando e aquilo ali é estímulo doloroso para a criança. Então, o que você tem que fazer? Imobilizar. Para não ficar piorando, para a criança não ter dor até chegar ao atendimento, né? Então, se eu estou num lugar que eu não consigo chamar uma ambulância, um socorro, né? Às vezes é um acidente domiciliar, é muito mais fácil você levar direto para o médico, né? Então, se você tiver um papelão, põe um papelão, faz como se fosse um U, encaixa ali e a criança fica com o braço paradinho, né? Se conseguir deixar para cima, evitar a mão para baixo, melhor, porque quanto mais para baixo o membro fica machucado, ele vai inchar mais. Então, o ideal é que deixe a mão mais para cima. Põe um lenço, faz algum tipo de tipóia provisória para segurar ali. Não tenho papelão, mas tem uma revista,
né? Então dobra a revista, põe assim, é pouco, mas já ajuda. Sim. Já é alguma Aí colocar coisa. a revista e depois a tipóia por Depois cima a tipóia com uma camiseta, com um pode lenço, ser qualquer uma manta, coisa. um cachecol. Fralda, qualquer coisa, o pano de prato, qualquer coisa que você tiver para pendurar, para deixar o braço paradinho, porque isso já vai dar alívio para a dor para a criança, né? E outra coisa é não dar água, né? Principalmente se tiver deformidade, se o braço estiver torto, né? Não dá água, não dá comida, porque vai que eu tenho o azar de ser, seu filho tem o azar de ser uma fratura que precise de um procedimento cirúrgico. Então, se precisar de um procedimento cirúrgico, essa criança precisa estar em jejum. Então, às vezes, na ânsia de querer acalmar, a gente oferece água. Ou quer comer alguma coisa para se distrair, comer uma balinha, um negocinho. Então, o ideal é não dar nada. Porque se vai que precisa de algum jejum, de um procedimento cirúrgico, de uma anestesia, a gente precisa de jejum. Né? E isso atrapalha. Então, às vezes você fala assim, não, a criança não tem jejum ainda, e ela vai ficar mais horas lá esperando completar o jejum. Sentindo dor. Sentindo dor, né? Porque o risco da criança não estar em jejum e ser submetida a um procedimento cirúrgico, ele aumenta quando a criança não está em jejum, né? Óbvio que existem emergências, né? Situações que realmente não dá para esperar. Mas, por exemplo, quando tem um braço quebrado, a gente tenta aliviar a dor com analgesia. E esperar, porque o risco é maior, né? Do que a criança esperar um pouquinho, algumas horas, para a gente conseguir consertar. E se por um acaso é alguma coisa na mão, mesma situação, coloca uma revistinha, faz uma tipóia e deixa. Agora, por exemplo, cortou. Você viu que tem sangue, que tem, ou sei lá, o osso está para fora, né? Você não vai puxar, porque tem mãe que é corajosa, né? Tem mãe que traciona, então não puxa, deixa torto do jeito que está. Tem um pedacinho de madeira, deixa aquilo ali, porque às vezes eles caem em lugares meio mais, às vezes não cai dentro de casa, né? Então, tem sujeira, deixa ali do jeito que está, pega um pano limpo, uma toalha limpa, cobre aquilo ali. Não lava, não faz nada. Não lava, não faz nada e rápido para o hospital, né? Porque pode ser uma fratura exposta, né? E aí a gente entra nas emergências ortopédicas, né? Então, isso aí a gente tem que tratar com uma velocidade maior as fraturas expostas. Quando é cabeça? Quando é cabeça. Então, por exemplo, às vezes você viu, você tem certeza que bateu a cabeça, às vezes você não sabe. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é observar a criança, né? Se a criança está muito diferente do que ela é, ou muito agitada, ou muito sonolenta, óbvio que se for à noite, é o horário dela dormir, ela bateu a cabeça, ela está cansada, é o horário dela dormir. E deixa ela dormir? Assim, o problema de dormir é que você pode confundir com a criança uma queda do estado de consciência, né? Não é que não pode deixar dormir, mas é que, por exemplo, se ela dormir e tu não conseguir acordar, pode ser que ela tenha uma alteração do estado de consciência, ou seja, é mais grave, né? Ela tem uma lesão cerebral maior. Então, mas o mais importante que o dormir ou não dormir é essa alteração do que a criança é normalmente. Ou, por exemplo, é uma criança tranquila, ela está muito agitada. Ou então, começa a vomitar, né? Ou queixando de dor de cabeça. Então, tem algumas coisas que chamam a atenção para uma lesão intracraniana, né? Para uma lesão cerebral. Nossa, que interessante saber como agir, porque realmente tem mães corajosas que atrapalham, né, o processo depois para vocês. Realmente a gente tem de tudo. Lógico, né? E assim como tem as mães que não sabem fazer nada e que acabam prejudicando também depois no tratamento e na dor que está causando ali para a criança no momento. Então, a gente saber como agir quando se machuca, faz a tipóia, mantém a calma, vai para o hospital, é muito importante, doutora. Adorei mesmo. Às vezes a gente, não, porque você é fria, né, nesse momento, mas é um momento que você tem que pensar que se for ficar todo mundo apavorado, não vai resolver. Ninguém vai resolver, né? Então, às vezes, você tem que ser mais calma, é isso, a gente vai fazer isso e precisa disso. Né? E a gente, eu digo a gente, os médicos, quem está na emergência, precisa da colaboração dos pais. Claro, não adianta a mãe chegar lá gritando, chorando. Aí a gente acaba perdendo tempo, atrapalhando, porque aí eu tenho que acalmar a mãe, né?
tem que cuidar da criança, né? A criança, na verdade, aquele momento é o momento da criança, do atendimento da criança. Então, isso é muito importante. Muito obrigada. Nada. E vamos tentar ajudar essas mães a manter a calma nos acidentes. E até o próximo encontro. Até. Obrigada. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira consulta do bebê após a alta hospitalar. Você sabe qual a importância dessa consulta? O que é feito? Será que é só mede o bebê, pesa? Será que é só isso? A doutora Flávia, a nossa pediatra, vai nos falar um pouquinho então sobre esse primeiro contato com o bebê após a saída da maternidade. Doutora, bem-vinda novamente. Oi, obrigada. Então fala para nós um pouquinho sobre essa consulta, que eu acredito que seja uma das mais importantes, né? Com certeza. Essa primeira consulta, ela é muito importante por vários fatores. Primeiro, né, é a primeira consulta com o bebê real, né, onde a família já teve, né, a convivência real com esse bebê. A consulta de pré-natal pediátrica, ela acaba sendo uma consulta com o bebê idealizado. A gente não conhece o comportamento desse bebê, a gente não conhece nada desse bebê. A gente tem apenas expectativas, né? Então, o bebê nasce, fica em torno de 2 dias na maternidade e precisa fazer o acompanhamento pediátrico com 5 a 7 dias. Então, é agendada a primeira consulta com esse pediatra, né? Muitas vezes, infelizmente, é o primeiro contato da família com um pediatra. A maioria das famílias ainda não faz a consulta de pré-natal pediátrica, muito menos a consulta pediátrica de pré-natal voltada para a amamentação. Então, nessa primeira consulta com o pediatra, na primeira semana de vida do bebê, a gente precisa avaliar principalmente questões relacionadas à amamentação, né? O pediatra ele precisa observar uma mamada inteira. Então, como assim uma mamada inteira? Pois é, uma consulta de pré-natal dura 1 hora, a primeira consulta do bebê pode durar 1, 2 horas. Então, não é uma consulta que a gente consegue fazer em 15 minutos. Claro. Porque o bebê vai levar 30 minutos para mamar, vai precisar avaliar, né, se esse bebê tem uma pega correta, se ele está deglutindo durante essa amamentação, se a mãe está tendo algum tipo de dor. Então, não é avaliar só a parte do bebê, eu preciso avaliar aquela mulher também, como que está a questão do puerpério, como está a rede de apoio dela, como que está se estruturando essa amamentação, como que foi a perda de peso na maternidade e se já está em processo de recuperação. Então, eu preciso avaliar aquela família como um todo. A questão do puerpério materno, a questão do ganho ponderal e do desenvolvimento daquele bebê e principalmente da rede de apoio. E muitas vezes as famílias não entendem a importância disso e acabam deixando o agendamento da primeira consulta do bebê muito para cima da hora. E acaba não conseguindo, né? Porque encaixar uma consulta que vai durar 1 hora, 1h30 não é muito fácil. Com certeza. Mas os principais pontos para serem avaliados na primeira consulta do bebê é se o bebê está mamando bem, se a produção da mãe está adequada, não se fixar apenas em ganho grama dia, né? Nós temos um tempo aí para esse bebê recuperar dentro do esperado, mas a gente precisa saber como essa família está funcionando e quais são os desafios que estão enfrentando. E então passar para o exame físico, a pesagem, né? A medição como um todo. Mas não é só pesar e medir e simplesmente, não alcançou a meta de ganho de peso, nós precisamos usar a fórmula, porque então não está mamando bem. Não, eu preciso ver por que esse bebê não alcançou a meta de peso. Ele tem um freno lingual curto que não foi visto na maternidade? A mãe teve alguma intervenção no processo de parto e nascimento que fez com que reduzisse a produção de leite? Essa mulher está conseguindo descansar? Ela tem rede de apoio? O marido está apoiando? Ou a parceira está apoiando? Né? Porque muitas vezes a mulher entra numa exaustão, né? Privação de sono, não consegue comer e ainda está amamentando. Então, a gente precisa ver como um todo e como que a gente vai entrar no processo. Toda vez que numa primeira consulta eu sugiro para aquela mãe que ela precisa fazer uma complementação, eu tenho primeiro que conversar com ela em complementação do próprio leite materno. Não quer dizer que quando um bebê não alcança o ganho de peso esperado na primeira consulta, que ele precisa ir para a fórmula. Hoje a gente tem estratégias de aumentar a produção
de leite materno e poder complementar com o próprio leite materno. Olha só. Isso evita o quê? O desmame, evita que aquela mãe acredite que o leite é fraco ou que o pouco leite e que o leite dela não é suficiente. A gente empodera essa mulher dizendo, olha, você vai conseguir amamentar, eu estou aqui para te apoiar. E nós não precisamos da fórmula, nós podemos suplementar com o teu próprio leite. E aí, organizar a estratégia para que isso aconteça. Sim, porque quando a gente já ordenha, já vai mandando pro organismo essa mensagem. Manda né? mais leite, manda Vem mais leite, que estão puxando e estão Isso. precisando. E eu acho que é muito importante nessa consulta ter um profissional realmente a favor da amamentação, porque é nesse momento que acontece muito desmame, porque machucou o bico do seio, a mãe Sim. não tem o que fazer, tá mamando sangue, mamadeira. Então, assim, é um momento muito importante mesmo de ter alguém para te dizer tudo isso que você disse, que você fala. Eu tô contigo, a gente vai conseguir, porque para desistir não é muito difícil. Não. Porque todo o entorno é difícil. Então já está sendo muito complicado para aquela mulher, e aí vem pessoas na volta. Não, dá mamadeira, dá fórmula, muito mais fácil. Coloca um bico de silicone, e aí depois esse bico de silicone para tirar. Sim. Então são várias coisas, né? A gente precisa entender que não é só um bebê, é uma família. Exatamente. E a gente precisa acolher a família para que o bebê seja acolhido, né? E nós precisamos enxergar a mãe. A gestante, ela tem uma atenção 24 horas por dia. É como se ela fosse quase uma santa. Aí o bebê nasce, ela é se esquecida. torna invisível. Ninguém olha mais para aquela mãe, ninguém pergunta Nem se ela quer ela comer. mesma se olha. Ela não consegue, ela não tem tempo. Então, nós precisamos olhar para aquela mãe que chega no consultório. Não só para o bebê. Antes de perguntar se o bebê está mamando, tu pergunta, e aí, como você está? Você comeu como hoje? Foi a recuperação? Né? Como está a sua rede de apoio? E a gente, como mulher, a gente precisa entender outras mulheres, né? O puerpério é muito difícil, amamentar é muito difícil. Então, enxergar a família como um todo e fazer a parte pediátrica do bebê, mas entender que precisamos apoiar sempre essa família a manter o aleitamento. Sensacional, adorei. É muito bom saber que tem esse tipo de profissional disposto realmente a ajudar a amamentação, porque eu acho que daqui a um tempo os números vão mudar e a gente vai ter muito mais bebê mamando do que na fórmula. E Com é isso que a certeza. gente quer, né? Para isso que a gente trabalha arduamente. É verdade, adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento. Eu que agradeço mais uma vez. E até o nosso próximo encontro. Até. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre comparação, sobre cobrança e desenvolvimento das crianças. É isso mesmo. Você sabia que quando a gente compara uma criança com a outra, isso pode inclusive atrasar o desenvolvimento dessa criança? Eu trouxe aqui a nossa fisioterapeuta neuropediátrica, a Júlia. Bem-vinda, querida, ao nosso programa. Obrigada. Achei esse tema muito importante porque realmente é isso. O meu filho com 6 meses estava sentando, com tal idade já começou a engatinhar, com 1 aninho já estava correndo na festinha. E aí aquela mãe que a criança não atingiu aqueles marcos de desenvolvimento, como é que ela fica? Exatamente. Exatamente por isso que eu achei interessante a gente trazer esse tema, porque é um dilema bastante comum e que demanda muita angústia, né? Gera muita angústia na mãe, principalmente, mas na família de uma maneira geral. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento da criança, os marcos motores, eles são norteadores do desenvolvimento. E eu diria que os marcos servem para, digamos assim, acender o alerta caso a criança não alcance. Então, vamos imaginar, a criança ali com 6 meses não está conseguindo sentar, é hora da mãe buscar uma ajuda, né? De buscar uma consulta com um profissional especializado, com um fisioterapeuta neuropediátrico, para realmente identificar o que pode estar freando esse desenvolvimento. Mas a partir daí, a partir do momento em que você identificou isso, não usar o marco como uma cobrança. Eu acho que hoje a internet, o que ela tem de bom, às vezes ela tem de ruim também, verdade. Nessa comparação. Então, essa comparação, ela gera uma angústia muito grande. E muitas vezes a mãe já está buscando ajuda. Então, muitas vezes a criança
já está em acompanhamento, já está fazendo atendimento. A mãe está fazendo tudo que ela pode. Tudo. Está estimulando, está brincando com a criança em casa, arrumou o ambiente para a criança poder se desenvolver melhor. Só que quando vai na casa do vizinho, da avó, rola aquela cobrança, né? Ah, mas o meu filho em tal idade já estava sentando. O meu filho já estava em pé na festa de 1 aninho. Qual o objetivo desse comentário? Exatamente. Vai ajudar, vai orientar essa mãe? Isso já acontecia. Quem sabe você busca um profissional. Se for esse o objetivo, ok. Sim. Ajudar a mãe a criar, assim, eu tenho que buscar um profissional para ver. Mas se não é para isso, se sabe que a mãe já está fazendo de tudo, qual o objetivo desse tipo de comentário? E eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar é que, assim, a cobrança, eu acho que a cobrança nunca é boa, né? Porque fica uma coisa assim, eu nunca sou bom o suficiente, né? Então, ali o bebê, eu até usei esse exemplo numa consulta essa semana. O bebê começou a sentar. Ah, não, mas ele ainda não engatinhou. Poxa, ele já está fazendo tudo ali, né? Ele já está se esforçando, ele já está conseguindo se desenvolver, está sentando. Então, é como se a criança nunca fosse boa o suficiente. Ela está se esforçando e está se desenvolvendo. Mas, poxa, tem um tempo também, né? É como se a gente pensasse assim... Quando a gente compara, a gente coloca as crianças todas na mesma história. E a gente tem que pensar que, apesar da gente ter os marcos norteadores do desenvolvimento, cada criança vai ter uma trajetória. Então, quando a gente pensa numa criança que nasceu prematura, quando a gente pensa numa criança que teve um problema respiratório quando pequeno, uma criança que nasceu um pouco maior do peso, ou uma criança que nasceu menor, né? Essas crianças, elas têm trajetórias diferentes. Então, é impossível que elas tenham a mesma história, né? É impossível que uma criança que nasceu prematura vai ter o mesmo desenvolvimento de uma criança que nasceu a termo. É impossível que uma criança que teve bronquiolite, por exemplo, que teve um problema respiratório, que interfere diretamente na contração da musculatura de tronco e abdômen, que ela vá conseguir fazer ali o rolar na mesma época que outra criança. Então, acho que é bem importante a gente ter esse olhar para a individualidade da criança, né? Não é esperar, né? Assim, do tipo, não, um dia vai fazer e não intervir, mas também não é ter essa cobrança tão pesada mesmo, porque essa cobrança eu acho que fica pesada tanto para a criança quanto para a família, né? Exatamente, porque daí a mãe tá lá forçando o bebê, querendo que o bebê faça, o bebê já tá dando o máximo dele, né? Exatamente. Outra coisa que você falou sobre redes sociais. As mães, por si só, já são exibidas. Adoro exibir o filho fazendo isso, fazendo aquilo, e muitas mamães, assim como tem crianças que têm um certo atraso, tem crianças que são um pouco mais à frente também. E engatinham antes, começam a caminhar com 10 meses. Sim. E aí, esse tipo de vídeo na internet gera mais angústia. Como assim? 10 meses e o meu filho tem 1 ano e 2 meses. Exatamente. E daí fica uma janela muito grande entre uma idade e a outra. Porém, o que temos que entender é que aquela criança de 10 meses, ela está antes do tempo esperado. Exatamente. E a tua tá um pouquinho depois, vamos supor assim. Então, assim, tá tudo ok. Sim. Né? Então, eu acho que isso também... É bom, de certa forma, ter os marcos para mostrar até tal idade tá ok, a gente espera, né? Exatamente. E assim, a partir do momento em que a mãe buscou ajuda, eu digo que é a hora que ela tem que desacelerar um pouco, até essa visualização dos vídeos, assim, sabe? Eu tento dar esse toque para elas, porque é impossível tu olhar o vídeo e tu não ficar pensando, né? Porque é instinto ali, ela vai olhar e vai pensar, o meu ainda não, assim, sabe? Então eu sugiro reduzir um pouco nessa fase e focar um pouco mais no filho dela ali, no quanto ele está se desenvolvendo. Porque vamos imaginar, a criança teve uma dificuldade para sentar. É possível que ela também tenha uma dificuldade no engatinhar. Então ela não vai conseguir correr como a outra criança, né? Então é difícil porque... as etapas, elas são construídas. Claro. Então, a criança... Uma depende da outra, Exatamente. Ela não dorme sem sentar e no dia seguinte ela consegue sentar. Lógico. É todo um treino, né? E é uma tentativa e acerto. Então, quantas vezes a criança cai para depois ela conseguir ficar sentada? Quantas vezes a criança tropeça até ela conseguir andar sem cair? Então,
tudo é uma construção. E eu acho que isso que é importante a gente reforçar e trazer, né? Do quanto é importante a gente valorizar essa história, essa trajetória. E acaba que quando a gente compara, quando a gente gera essa cobrança, por exemplo, não, porque, às vezes uma avó, por exemplo, não, porque o pai dele andou com 1 ano. Tá, mas poxa, vamos voltar 30 anos? Né? Olha o quanto a gente tem de diferença, né, nessas jornadas. Então, é bem importante a gente valorizar a jornada daquela criança, né? Conseguir olhar com riqueza para as conquistas que a criança está fazendo. Porque senão, uma coisa que eu percebo no consultório é que a mãe perde essa beleza desse momento. Né? Não curte, né? Não curte, porque daí, poxa, ele sentou agora, mas ele ainda não ficou em pé, ele ainda não engatinhou. Sempre numa cobrança, sempre... Exatamente, fica muito sofrido, né? É verdade, é algo que deveria ser gostoso e comemorado e vivido, Exatamente. Cada conquista, cada fase, né? Exatamente. Adorei. Obrigada por trazer esse tema, por nos ajudar a lembrar que não precisa de comparação, que cada criança é única, que tem o seu tempinho e que todas elas vão correr, ser muito felizes, Exatamente. mas cada um no seu tempo. Exatamente, com a sua individualidade. Verdade. Obrigada, querida. Adorei. Muito obrigada. Quais são as crianças que precisam usar óculos? Como que faz esse diagnóstico? Como que é prescrito esse óculos? Quem vai nos ajudar a entender tudo sobre esse assunto é óbvio, a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Thaís. Bem-vinda novamente. Oi, muito obrigada. Então me conta, quando que um óculos é prescrito para uma criança? Então, a criança, ela tem uma capacidade muito grande de acomodar, que a gente chama, que é a capacidade de anular grau. Então, não é toda criança que tem grau que vai ser prescrito, tá? Na verdade, a maioria das crianças tem algum grau, que é o grau do olho, né? Que é um erro refrativo, que a gente chama, mas que a maioria não precisa ser prescrito, por causa exatamente dessa capacidade grande de acomodação, de anular aquele grau e de enxergar sem dificuldade. Mas, quando passa desses limites, que são para cada idade, que daí fica maior, esse grau fica maior do que aquele que é normal, que a criança consegue acomodar, aí a gente precisa prescrever, porque a gente precisa dar uma qualidade de visão para a criança, o suficiente para que ela consiga desenvolver a visão. Entendi. Né? E isso a gente só consegue fazer o diagnóstico através do exame, né, com dilatação das pupilas, que daí a gente faz a medida do grau. Porque as crianças, elas não vão saber dizer pra gente normalmente se não estou enxergando, que eu não estou vendo a imagem mais nítida. Às vezes até as maiorzinhas conseguem falar, mas as crianças pequenas, elas geralmente não vão conseguir informar e às vezes passa bastante tempo com aquele erro, né, refrativo que não é corrigido e acaba não desenvolvendo a visão direito. Como é que a gente faz, então, esse exame? A gente tem um aparelho, que é esse aqui, que é o retinoscópio, que é um aparelho que ele emite uma luz, que é em formato de faixa, e que daí a gente fica mexendo de um lado para o outro e vê como que é o comportamento da faixa refletida no olho da criança. Então, essa faixa, ela pode ir a favor ou ela pode ir contra. E daí, a partir do movimento dessa faixa, a gente vai colocando lentes, que são essas aqui, que são lentezinhas que cada uma delas tem um grau, e a gente vai avaliando o comportamento dessa faixa até essa faixa ficar anulada, até ela ficar só um borrão no fundo do olho. E daí quando chega a faixa vira um borrão, é aquele grau naquele meridiano, né? E assim a gente consegue saber quantos graus que tem naquele olho. E daí, nisso, a gente consegue diferenciar se a criança tem hipermetropia, se a criança tem miopia, se a criança tem astigmatismo, qual é esse grau e o quanto que a gente vai precisar ou não prescrever. Né? Então, a gente tem esses 3 erros na criança que são os erros refrativos, né? A hipermetropia é aquela que dificulta para a visão de perto e que daí deixa mais nítido para longe. A miopia, que é aquela que deixa nítido para perto e para longe fica difícil, né? E o astigmatismo, que interfere nas 2 distâncias, que deixa uma visão borrada, ele faz uma distorção, deixa um sombreado em volta dos objetos e daí acaba deixando a imagem mais borrada.
Então, são esses 3. E daí, em cada idade, a gente tem uma faixa de quanto é normal. Porque a criança, quanto menor ela é, maior essa capacidade de anular grau. Então, a partir do momento que nasce, a gente tem um músculo lá dentro do olho que ele trabalha muito bem. E daí, conforme a gente vai crescendo, esse músculo vai perdendo essa capacidade, até lá por volta dos 40 anos, ele começar a não funcionar mais direito e a gente começar a ficar com o braço curto, né, que fala, que é quando começa a presbiopia, que é um erro do adulto, né, que é quando começa a ter dificuldade para a leitura, né, que daí começa a ficar com o braço curto e colocar as coisas mais longe para conseguir enxergar. Mas na criança a gente tem basicamente esses 3, a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo. E quando é feita essa consulta, quando que a gente descobre? Porque muitas crianças só vão descobrir quando começa lá na alfabetização, daí a professora vai comentar alguma coisa com os pais vão falar, será que tem algum problema de visão? Vamos levar no médico. Mas daí já é com 6 anos, o ideal seria antes. Bem antes, com certeza. A gente sabe então que o desenvolvimento da visão da criança, ele termina em torno dos 7 a 9 anos de idade. Então, se a gente deixa para consultar com o oftalmologista ali na alfabetização, com 6 anos, a gente já está lá quase no limite. Então, se a criança tinha algum erro refrativo que não foi corrigido, já está muito próximo de terminar o desenvolvimento e às vezes a gente não consegue correr atrás de estimular essa visão para conseguir desenvolver bem. Então, o que a gente recomenda é que as consultas oftalmológicas elas comecem a partir dos 7 meses de vida. Então, com 7 meses a gente já pode fazer um exame completo na criança, inclusive com medida de grau. Mas, principalmente, o principal fator que a gente quer avaliar nas crianças pequenas é o fundo de olho, que tem algumas doenças de dentro do olho que são bem importantes e que a gente precisa corrigir cedo. Mas também a gente consegue ver o grau das crianças bem bebezinhas, porque nesse exame, né, com esses aparelhos que eu mostrei, a gente não precisa de nenhuma informação da criança, a gente vê só o comportamento da luz. Então, ela não precisa informar nada do quanto ela está vendo, ela não precisa me dizer o grau dela, a gente não precisa saber de nenhuma informação, a gente consegue ver tudo sem nenhuma ajuda, nenhum auxílio da criança em responder. Só equipamentos, só o bebê equipamento, o bebê ali, a gente consegue. E daí a gente recomenda que a cada 6 a 9 meses a criança seja vista até os 3 anos de vida, que daí a gente consegue fazer exames mais periódicos e depois dos 3 anos de vida a gente vê uma vez por ano. E isso sempre fazendo todo o exame completo, com dilatação das pupilas, porque a dilatação das pupilas é fundamental para esse exame. A gente precisa, na dilatação, a gente relaxa toda essa musculatura de dentro do olho, que é essa musculatura forte que consegue acomodar, né, que consegue anular esse grau. E para a gente saber o grau real da criança, a gente precisa dilatar para relaxar essa musculatura para aparecer todo o grau que ela tem. Então, às vezes, as mães, às vezes, ficam incomodadas. Por que eu preciso dilatar o olho? É tão ruim, né? Tão chato. Mas é necessário e é fundamental para a gente conseguir saber esse exame. E o legal é que quando começa novinho, já vai criando, né, um hábito, não fica com tanto medo, já sabe como é que vai acontecer. Como você falou, vai com 7 meses e a cada 6 meses até os 3 aninhos, então já vai ficar mais tranquilo, mais familiarizado, digamos assim. Isso, exatamente, com certeza. Querida, adorei. Muito obrigada por trazer essas informações e por explicar um pouquinho para nós do seu dia a dia e nos ajudar a entender quais são as crianças que precisam usar óculos. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro. Até lá.